Na Band FM, quem ama não esquece. Você não é só as atitudes erradas que tomou. Você não é feito só dos seus erros. Você não é feito só dos seus dias ruins. Você é você. Porque você pode ser mais. Acredite nas suas mudanças, na sua evolução e, principalmente, no seu potencial. Porque você pode e vai vencer. Hoje, eu estou aqui escrevendo para o Quem Ama Não Esquece, para falar sobre a situação mais difícil que eu enfrentei na minha vida. Eu acho que às vezes o que a gente passa precisa sim ser contado, por mais difícil que seja. Eu sinto que colocando tudo para fora, eu posso até salvar alguma vida. Eu estou aqui para falar de como eu encontrei o amor. E eu convido você a ouvir como o amor salvou a minha vida. Desde cedo, as coisas não foram fáceis para mim. Com 13 anos, eu fui diagnosticado com uma doença grave. Uma doença rara, que não tem cura e que tem um nome muito complicado, mas que todo mundo chama de PPT. Era muito ruim porque eu colocava para fora poças de sangue. E quase sempre do nada. Para um adolescente passar por isso, olha, só eu sei como foi difícil. Nós procuramos ajuda, mas para falar a verdade, mesmo novo, eu tive que me virar sozinho. O meu pai não era bem um exemplo. Ele era alcoólatra, violento, e isso fez com que eu me afastasse dele. Já a minha mãe trabalhava muito, mas muito mesmo. Tanto que ela teve um problema na coluna devido a tanto esforço. E aí, logo cedo, eu tive que assumir as responsabilidades da casa e correr atrás do pão de cada dia. A minha mãe foi uma verdadeira guerreira. Uma guerreira. Eu tinha que retribuir de alguma forma toda aquela luta, todo aquele empenho dela. Na época, eu era um adolescente, mas já tinha responsabilidades de homem. Com 15 anos, eu tive minha primeira namorada. Durou 5 anos. No começo foi tudo lindo, mas com o tempo a relação só trouxe sofrimento e humilhações. Para você ter ideia, eu sofri uma tentativa de homicídio dentro da minha própria casa. Isso mesmo. Num surto que ela teve, ela tentou me matar. Depois dela, eu fiquei com outra pessoa, com quem eu achei que fosse dar certo. Mas mais uma vez não deu. Eram muitas brigas, desaforos, e eu não queria passar por aquilo de jeito nenhum. De cada um desses relacionamentos, eu levei motivos verdadeiros para seguir em frente. Meus filhos. 2 meninos e uma menina. Eles foram sempre a minha inspiração, para tudo, mas principalmente para recomeçar. Eu comecei a trabalhar como segurança e fiz um curso de psicologia. Aí, comecei a atender as pessoas pelas redes sociais. Eu queria ajudar quem passa pela mesma situação que eu. Situação de violência, de abandono, doença. Depressão é coisa séria. Então, eu ajudava as pessoas com mensagens motivacionais, conselhos, palavras de alto astral. Mas conhece aquele ditado em que casa de ferreiro o espeto é de pau? Pois é. Eu achava que por ter feito cursos e por conhecer bem a depressão, ela nunca me atingiria. Mas eu me enganei. Me enganei. Quando eu dei por mim, era eu que estava doente. Quando eu dei por mim, a vida não fazia mais sentido. Nada fazia sentido. Nada dava certo. E eu já queria desistir de tudo, inclusive de viver. As decepções do passado começaram a me assombrar. Eu estava cansado de não ter uma família normal,
de não ter uma companheira. Eu estava cansado do meu trabalho, eu estava cansado de tudo. Na verdade, eu estava completamente desanimado. Então, eu mergulhei na depressão e cheguei rápido ao fundo do poço. Foi tão difícil e tão complicado que eu cheguei até a tentar tirar a minha própria vida. Tentei de diversas maneiras. Eu não estava aguentando mais. Eu não aguentava mais tentar ser o melhor para todo mundo e me sentir um lixo. Eu não aguentava mais aquela vida. Na minha pior crise, eu tinha decidido que, naquele dia, eu tiraria minha vida de qualquer jeito. Eu estava determinado. Nada ia me impedir. Mas aquele dia, parece que eu não sei explicar. Aquele dia foi diferente. Aconteceram coisas estranhas. Quando eu cheguei em casa, eu simplesmente apaguei no chão da sala. Do nada. Alguma coisa fez com que eu desmaiasse. Fiquei ali, apagado, por horas. Só acordei com o meu celular apitando, sem entender o que tinha acontecido. Talvez uma intervenção divina, algo de Deus. Pois bem, quando eu olhei para a tela do meu celular, era uma solicitação de amizade no Facebook. Letícia era o nome dela. Eu não conhecia. Não sabia quem era ela. Não tínhamos nenhum amigo em comum. Mas mesmo assim eu aceitei. De manhã, chegou uma mensagem dela agradecendo por ter aceitado a solicitação de amizade. Eu achei aquilo estranho, mas dei uma resposta educada e a gente começou a conversar. Descobri que ela morava em outra cidade, que tinha filhos, e desde então os meus dias não foram mais os mesmos. O que era tristeza acabou se transformando em cuidado. O que era um homem depressivo virou um homem que esperava as mensagens dela todos os dias com um sorriso no rosto. É sério. Eu passei a me sentir seguro com ela. A Letícia mudou os meus dias. Logo, eu me apaixonei por ela. William, você deve ter um monte de mulher caindo em cima de você, né? Fala sério. Segurança, ajuda as pessoas na internet. Será que você só mais uma? Ou será que tem um pedacinho especial aí pra mim, hein? Mas o que é isso, Letícia? Que jeito de falar? Não fala assim. Pelo amor de Deus. Você sabe que você me faz tão bem. E me faz de verdade, viu? Eu te respeito como se fosse a minha namorada. Mas só que você também não me pediu em namoro ainda, né? E foi assim que eu a pedi em namoro e ela disse sim. Como as coisas são, hein? No dia em que a gente se conheceu, eu estava pensando em tirar a minha vida. E ela apareceu como um milagre para me salvar. E agora, eu estava ali, pedindo aquela mulher em namoro. Pedindo em namoro a alguém que eu nunca tinha nem visto ao vivo. Mas ela apareceu na hora mais do que certa. Eu nem acredito muito nessas coisas, mas é óbvio que uma força maior, naquele dia, me impediu de cometer uma besteira. A maior besteira de todas. Algum milagre me apagou e me fez esperar pelo aparecimento da Letícia. Você tem ideia? Você tem ideia do que foi isso para mim? Olha, como é maravilhoso ter uma pessoa como ela na minha vida. Ela tinha as feridas dela, mas ela não estava atrás de mim para resolver problemas passados. Ela estava comigo porque se interessava de verdade em mim. Ela gostava de mim. Exato. Gostava do que eu era. Logo eu, o cara que achava não ter motivos para viver, agora estava ali, apaixonado. Nós éramos bem parecidos. Os dois tinham filhos e uma vida de relacionamentos ruins. Além disso, tínhamos os mesmos desejos, os mesmos planos
e muitos sonhos em comum. O único problema era que ela morava longe e eu precisava encontrar com ela. A gente já estava namorando, mas pela internet. E aí é uma coisa, né? Pessoalmente é outra, totalmente diferente. Eu tinha um pouco de receio que ela fosse outra pessoa. Só que mais do que isso, eu tinha medo que ela não me aceitasse de alguma forma, sei lá. Então, nós fizemos planos, marcamos data, mas nada de conseguir concretizar o nosso encontro. Àquela altura, eu já tinha conhecido a mãe, o pai, os filhos dela, mas tudo por vídeo, só por videochamada. E aí não é a mesma coisa. Eu queria mesmo era tocar nela, ouvir a voz dela de pertinho. E eu não estava aguentando mais essa minha ansiedade. Então, eu decidi ir visitar a Letícia assim, do nada. Em plena segunda-feira à noite, eu saí da minha cidade e fui. Peguei o carro e fui até a cidade dela. No caminho eu estava ansioso, eu estava super nervoso. Mas quando eu cheguei, meu coração parecia que ia sair pela boca. Estacionei. Avisei para ela que tinha chegado e quando eu vi ela se aproximando, nossa, eu fiquei gelado. Ela veio chegando mais perto, entrou no carro e me deu o maior beijão. Naquela hora eu senti uma energia tão grande, algo tão forte, tão verdadeiro. Definitivamente uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu estava perdidamente apaixonado por aquela mulher. Depois desse beijo, ela me abraçou bem forte e posso dizer que eu me senti até fraco perto dela. Eu realmente estava sentindo algo especial. Ali, na minha frente, estava a mulher que me fez mudar, que me fez enxergar que vale a pena sim ficar vivo. Por um único motivo: pelo amor. A partir daquele dia, o namoro deslanchou. Eu conheci os filhos, os pais, os avós, a família inteira dela. E a distância começou a machucar. Eu tinha que ficar perto dela, eu tinha que me mudar, eu tinha que morar com ela, juntar as nossas coisas, as nossas famílias, formar uma família só. Toda vez que a gente se encontrava, eu tinha que ir embora e aí eu ia embora chorando. Era uma tortura para mim ficar longe. Aquela mulher é que me dava ânimo para eu viver. Não fazia mais sentido ficar tão distante. Então eu vendi o meu carro, peguei as crianças e fui. Decidido a morar perto da Letícia, eu simplesmente liguei avisando que estava indo. Como assim tá vindo? Tá vindo me visitar, é isso? Não, Letícia. Eu tô indo aí morar com você. Definitivamente. Tô indo pra sua cidade. Porque eu não aguento mais. Eu preciso de você perto de mim. Você sabe de alguma casa por aí por perto pra alugar? Eu quero ficar por aí. William, você é maluco. Não, você só pode ser maluco. Ai, tá bom, vai. Eu vou ver com a minha mãe. Ela conhece mais gente. Doido demais. Cuidado aí na estrada, viu? Eu não tenho dúvidas que alguma força superior estava do nosso lado desde o começo. A gente achou uma casa que era do lado da casa dela. Rápido, na hora. Eu tinha medo de que a família dela não me aceitasse tão bem, principalmente os filhos dela. Uma coisa é namorar à distância. Outra é eu estar ali o tempo todo na casa dela. Os filhos dela já tinham passado por muita coisa. E aí, era tudo novo pra gente, né? Eu tinha medo que soubessem da minha doença, de tudo o que eu tinha passado, mas eles eram uns amores. Inteligentes, carinhosos, crianças abençoadas. Com o tempo, eu passei a tratar todos como meus filhos também. Só tinha uma coisa que eu ainda escondia de todo mundo. A minha doença. Aquela minha doença grave e rara. Eu tinha medo de assustar todo mundo com os meus sangramentos. Naquela fase estava tudo controlado, mas podia voltar a acontecer a qualquer momento.
Quando eu tinha um mal-estar, eu ia pro banheiro, esperava passar, inventava alguma coisa, mas eles tinham que saber a verdade. Minha doença era grave. E aí, não teve jeito. Eu não consegui esconder por muito tempo. Um dia, a Letícia me viu. Me viu com as mãos cheias de sangue. Que isso? O que foi? Você tá passando mal? Vem cá que eu vou te levar no médico. Você tá sangrando. Não é, meu amor, fica calma. Calma, isso não é nada, é um problema que eu tenho. William, como assim? Isso é um problema sério. Seja lá o que for, você tá sangrando, olha isso. Vem, vamos lá pro hospital agora. Letícia, eu não sabia como te contar. Eu tenho uma doença. É uma doença no sangue, é uma doença grave e infelizmente não tem cura. Às vezes acontece isso comigo, mas fica calma. Eu já tô até acostumado. Eu só não te contei porque eu não tive coragem, estava esperando o melhor momento, mas isso... Olha, me desculpa, tá? Nossa, como é que você me esconde uma coisa assim? Eu tive que conversar muito com ela. Ela achou que eu estava escondendo alguma coisa a mais, ou estava escondendo a proporção do problema. E naquele dia eu aproveitei e acabei desabafando também. Desabafando tudo o que tinha acontecido comigo e tudo o que eu ainda não tinha falado para ela. Sobre a minha infância, sobre a depressão, sobre as minhas tentativas de tirar minha vida. Eu nunca tinha falado tão profundamente sobre mim e fiquei com medo de ela ficar assustada. Pois bem, o resultado disso é que ela ficou sim. Ficou muito assustada, muito mesmo. Mas ela me aceitou. Falou ainda mais dela e só de ouvir tanta coisa que ela tinha passado também, me deu vergonha de ter tentado tirar minha vida. Como aquela mulher era forte, tão especial, que eu decidi que eu não queria mais morar na casa do lado dela, eu queria morar com ela. E aí, em pouco tempo, a gente organizou tudo. Juntamos as nossas coisas, filhos, e passamos a viver sob o mesmo teto. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Faz um ano que tudo aconteceu. Faz um ano que essa mulher mostrou um mundo que eu não conhecia. Um mundo repleto de amor, compaixão, felicidade. Ela me mostrou como é me sentir vivo e como é bom poder estar vivo ao lado dela. A Letícia me salvou. Salvou a minha vida, literalmente. Ela me salvou. Se hoje eu tenho um sorriso no meu rosto, foi porque ela apareceu naquela noite. Olha, eu não sei explicar, mas você entendeu, não é? Não aconteceu por acaso. Foi sim. Foi uma intervenção divina. Eu não sei no que você acredita, na religião que você tem, mas ali naquele dia, eu pensando em cometer uma grande bobagem, aí eu desmaio, eu recebo um pedido de amizade na minha rede social e minha vida muda. Muda do dia para a noite. Muda completamente. E hoje eu descobri que essa mudança foi fundamental para tudo. Foi difícil, foi quase impossível sair de uma depressão. E não é fácil mesmo. Quem passou por isso sabe. Mas só o fato de você querer sair, só o fato de você encontrar um motivo para sair dessa depressão já é o primeiro passo. Olha, todos nós estamos passando por uma situação muito complicada com essa pandemia. E nós temos que nos cuidar. Cuidar do corpo, mas principalmente cuidar da mente. Cuidar da nossa cabeça. A gente tem que estar bem psicologicamente. Por isso, não se cobre tanto. Acredite, tudo vai passar. Tente olhar com um olhar mais otimista. A gente tem que acreditar que em algum momento isso vai passar. E vai passar, é a única certeza que a gente tem. E lembrem-se, nessa vida, nós só somos colocados à frente dos obstáculos que nós somos capazes
de ultrapassar.